Boa noite, pessoal que me conhece. Boa noite. Pessoal que não me conhece, sou Zé Ricardo, sou procurador da Procuradoria Especial do Tribunal de Contas do município e hoje vou tentar explicar um pouquinho para vocês aqui sobre controle externo, tá? Que é uma matéria que é crucial para a gente poder entrar aí nos tribunais de contas aí Brasil afora. Por quê? Porque essa é a atividade principal que os tribunais de contas fazem. É isso que a gente faz, controle externo, tá? Qual é o nosso tema de hoje aí? Para cá. Controle externo, aula 1. Controle da administração pública. O que é, ou seja, o conceito, a abrangência desse controle externo, o sistema, ou melhor, os sistemas de controle externo e o controle externo no Brasil. Tá? Mesmo esquema da quarta-feira. Tem dúvida, pode me interromper, não saia com a dúvida para casa. O importante é que vocês tirem a dúvida de vocês aqui. Se depois do conhecimento assentar, chegar em casa, estudou, surgiu dúvida, o e-mail está aqui. Pode mandar um e-mail, o pessoal de casa também pode mandar e-mail, só não vale mandar vírus, tá certo? Mandar vírus é maldade, eu uso o internet banking, não posso ficar sem computador, tá? Então, mande e-mail, tire sua dúvida, não tem problema nenhum. Surgiu dúvida em casa, entre em contato, de qualquer e-mail, sinal de fumaça, e-mail, tire sua dúvida. Não leve com a dúvida não, vamos errar aqui para não errar na prova, tá? Não tem pergunta boba, tá? Eu sei que esse é um assunto que, vamos dizer assim, é um pouco mais... É um pouco diferente do que normalmente o pessoal aborda. Eu sei que o pessoal aqui, a maioria é de contábeis, então não deve ter visto isso. Tá? Então, não se preocupem, não tem pergunta boba. Qualquer dúvida que surgir, perguntem, me chamem, interrompam, que a gente volta no assunto quantas vezes for preciso para vocês poderem entender. Porque isso cai. Cai muito. E mais do que isso, além de cair, é o que vocês vão fazer diariamente quando estiverem lá. Então, vocês têm que saber o que é isso. O tema de hoje é esse aí, tá? Se estiver muito rápido, podem falar também, eu dou uma freada, a gente vai devagar, a gente repete o assunto. Leitura obrigatória, antes de qualquer coisa. Constituição da República, artigos 70 a 75. Por que esses artigos? Vocês vão lembrar, quem esteve aqui na quarta-feira, o pessoal de casa que viu também direito constitucional comigo, vocês vão lembrar que na quarta-feira eu falei que era a Constituição toda. Tá? Aqui a gente vai abordar esse trechinho da Constituição. O controle externo está tratado na Constituição da República Federativa do Brasil nesse intervalo, artigos 70, 71, 72, 73, 74 e 75. Lá na matéria de direito constitucional, a gente vai tratar do resto todo, dos outros 200 e monte. Tá? Aqui a gente vai tratar disso. Se puder comprar, melhor. Né? É um livrinho, fica fácil de carregar. Quem não puder comprar, internet, site do Planalto. O pessoal de casa pode buscar também. Imprime na folha A4, grande, para você poder riscar, marcar, que é importante. Tá? Mais uma vez, falei na quarta-feira, eu vou falar de novo. Normalmente, quando se pede esse tema, e o tema de direito constitucional também, nas provas, pede-se também muito literalidade da lei. Então, eu sei que é uma leitura chata, uma leitura maçante, aquela leitura que às vezes você quer desistir, mas persevere, prossiga nela. Por quê? Porque o que vai ser perguntado? A literalidade da lei. O cara vai querer, o examinador vai querer te pegar na vírgula, vai querer te pegar nos dois pontos, vai querer te pegar no exceto. É nisso que ele vai tentar jogar para fazer você escorregar. E não se iluda, nem você que está aqui, nem você que está me vendo em casa aí. O examinador não está lá para medir o teu conhecimento, não. Ele não quer saber se você sabe mais ou menos Constituição. Ele quer te reprovar. Ele precisa te reprovar, porque senão ele não consegue aprovar ninguém. Então, não entrem nessa jogada. Olhem para a prova que tem casca de banana, olhem para a prova com o máximo de atenção, com o máximo de cuidado. Dito isso, vamos começar a tratar do nosso assunto. Já enrolei vocês demais aqui hoje. Vamos lá. Leitura sugerida, isso aí depois eu posso passar para vocês o nome dos livros. Leitura de Direito Financeiro e Controle Externo. O que é controle? Pode arriscar, hein? Eu quero igual quarta-feira. Participação, né? Eu sei que é sexta-feira, eu sei que está todo mundo cansado. O pessoal de casa aí não pode estar vendo num outro horário, mas hoje que a galera está com cara de cansado, eu também estou cansado, mas a gente tem que perseverar. Projeto aprovação, ele não para em momento nenhum. Tá? Tem gente que dorme abraçado com contra-cheque, tem gente que bota contra-cheque colado no teto, para todo dia acordar e se motivar em relação ao concurso. Então vamos lá, vamos perseverar. O que é controle? Vamos lá. Digam aí, o que vocês acham que é controle? Oi? Monitoramento. Boa. O que mais? Vamos participar. O que você acha? Pode dizer qualquer coisa. Você tem filho? Não. Marido? Marido? Então, rola o controle em cima do marido? O que você faz para controlar? Acompanha. Em que sentido acompanha? Sabe onde está, né? Sabe onde não está, sabe os horários. Pois é, fiscaliza. Oi.
Poder de decisão? Pode ser. Tipo, a gente vai ver que tem um certo poder de decisão, sim. Meu amigo lá no canto lá, ó, você, o que você acha? Controle, vocês aqui, a galera aqui do... O que vocês acham que é controle? Pode opinar. Rotina, acompanhamento. Posso dizer que é uma atividade? Posso, né? Posso dizer que é uma relação? É uma relação, né? Pois é. Política é uma política? Ter mais controle, ter menos controle é uma política? É. É um poder? Controlar representa um poder? Quem controla tem poder sobre quem é controlado? Tem um certo poder. É um dever? É um dever. Quando a gente controla os nossos filhos, é um dever, né? A gente tem o dever de prover o sustento deles, de dar o melhor para eles. Então a gente controla. É uma garantia? Para quem? Para quem controla? Para quem é controlado? Para os dois? Para a sociedade? Para todo mundo? É. Vamos pensar um pouquinho, vocês vão. Quarta-feira, tá fresco na memória ainda. Que eu falei daqueles conceitos de Constituição. Então, aquela ideia inicial de Constituição garantia. Eu já vou botar a pimentinha aqui, já vou botar um temperozinho aqui. Essa ideia, controle, surge na mesma época que surge a ideia de Constituição como garantia. Lembra que eu falei que a ideia inicial de Constituição é uma barreira, é uma contraposição ao poder arbitrário do rei, do Estado? Uma das maneiras de impedir a arbitrariedade do poder estatal é o controle. Tranquilo? Todo mundo pegou? Tranquilo? Vamos lá. Se tiver dúvida, é só interromper. Como eu disse, tem diversos sentidos. Eu fui buscar no dicionário, né? Eu ainda não sou um cara mais à moda antiga, né? Bater no Google vai aparecer muita coisa, eu vou me perder. Então eu fui buscar lá no Aurélio. O Aurélio traz esse sentido de controle aí. Ato ou efeito ou poder de controlar, domínio, governo. Fiscalização, alguém falou, né? Falaram em fiscalização. Exercida sobre as atividades, pessoas, órgãos, departamentos ou sobre produtos para que tais atividades ou produtos não se desviem das normas pré-estabelecidas. Aqui já dá uma dica importante, a gente vai aprofundar isso aí. Fiscalização financeira. Aí é elétrica, né? Botão, chave ou circuito ou parafuso, para variar um elemento elétrico. Autodomínio físico e psíquico. Controle também é controle de si. E equilíbrio. Etimologia da palavra. Isso ajuda a gente a entender um pouquinho. Sabe de onde é que vem a palavra controle? Está aqui, ó. Como boa parte da nossa língua, é uma palavra latina. Contrarótulos. Passou para o francês como contre-rolê, ou contre-rolê, né? Vai biquinho para falar, contre-rolê, né? Contre-rolê. Era contralista. Na verdade, é o que a gente faz isso diariamente, assim. Quem é que tem empregada doméstica? Pode levantar a mão, pode se acusar. Ninguém tem. O pessoal está ralando pesado, ninguém tem empregada doméstica. O pai, a mãe, a avó, alguém faz alguma coisa por vocês, assim? Tem uma diarista. Diarista tem, né? Faxina ninguém aguenta, né? Faxina não tem jeito, não tem condição. A diarista, você trabalha. Então você deve, ou encontra com a diarista de manhã, ou deixa uma lista. Como é que é? Deixa uma lista? Ou encontra com ela de manhã? Já vai no automático, mas você teve um encontro com ela um dia. Teve. E aí o que aconteceu? Nesse primeiro encontro, o que você disse? Passou a lista do que queria, perfeito. E no final do dia chegou em casa aí, mais ou menos, conferiu, não conferiu? Conferiu. É claro, aqui. O que acontecia? Como é que era a cobrança dos tributos na era medieval, lá em Priscas Eras? Lá no reino da França, na Alemanha, na Espanha, no reino de Portugal e Cabralha, etc. A cobrança dos tributos era delegada às pessoas. As pessoas cobravam determinados cobradores. Isso é uma história até que na época da Bíblia já era assim, né? Na verdade, havia um dos apóstolos que era cobrador. Exatamente. Mas tinha... Eu não lembro agora o nome. Mateus era cobrador. Pois é, Mateus era cobrador de impostos. Como é que era aquilo? Aquilo era uma delegação do poder do Estado. O administrador do território da Judéia, por exemplo, que era Pôncio Pilatos, ele delegava a determinadas pessoas o poder de cobrar tributos. E esse camarada tinha uma lista de quem é que tinha que pagar. Ele ia na porta de cada um. O senhor deve tanto. O cara pagava. O senhor deve tanto, recolhia aquele dinheiro e ia lá para o
Pôncio Pilatos, para o rei, para o poder. E quando chegava lá, precisava ver uma maneira de atestar que aquele cobrador de impostos estava sendo honesto. Não estava embolsando o dinheirinho do povo por, assim, por meios pouco republicanos ou pouco lícitos. Quem conferia a atividade do fiscal tinha uma lista igual a dele. E cruzava as listas, contra a lista. Batia-se a lista do que estava na mão do cobrador de imposto com a lista que estava na mão de quem conferia a atividade dele. Se tudo batesse igual, o serviço estava bom. Se batesse diferente, alguém estava devendo dinheiro para alguém. E alguém ia ter que prestar contas a partir disso aí. É daí que surge a ideia de controle. A palavra controle, a etimologia está nisso aqui. Na atividade de conferir alguma coisa. Tá? E aí eu já posso aqui, a gente pode continuar avançando aqui. Né? Na ciência da administração, você vai encontrar esse conceito aqui. Monitorar e avaliar atividades e resultados, assegurando que o planejamento, a organização e a direção sejam bem-sucedidos. Com as seguintes fases. Estabelecimento de metas. Você diz para a sua diarista como é que você quer as coisas. A observação do desempenho. Você vai lá olhar o que aconteceu. Você compara o desempenho com as metas que você observou. Se está tudo bem, beleza. Se não está bem, ação corretiva. Precisa corrigir. Tá? Então, lembrem-se. A ideia de controle, controlar não é só fiscalizar, é um pouco mais. É fiscalizar e apontar a ação corretiva. Tá certo? Não é só dizer que está errado. É dizer para a diarista que está errado e dizer o que tem que ser feito para consertar o que está errado. É dizer para a administração que está errado e dizer para a administração como é que se conserta aquilo. É dizer para o fiscal do tributo o que está errado e apontar como ele deve corrigir aquilo ali. Como é que se faz para acertar aquela situação. O controle envolve um passo tênue, uma coisa meio, assim, meio abstrata, mas envolve um passo a mais, para além da atividade de mera fiscalização. Não é só dizer que está errado, é dizer que está errado e apontar como é que se faz para acertar. Tá? Tem uma ideia pedagógica. Poderia definir assim, o controle tem uma certa pedagogia por trás. A gente não está só fiscalizando para mostrar que está errado, a gente também está ensinando que tem que fazer certo. Como é que se faz certo. Tranquilo? Aí agora, chegando na área jurídica, aqui esse camarada aí, o Evandro Martins Guerra, ele já é jurista. Tá? E aí ele vai definir o controle assim. É a possibilidade de verificação, inspeção, exame pela própria administração, por outros poderes, por qualquer cidadão, da efetiva correção na conduta gerencial de um poder, órgão ou autoridade, no escopo de garantir a atuação conforme os modelos desejados e anteriormente planejados, gerando uma aferição sistemática. Trata-se, na verdade, de poder-dever de fiscalização. Falei lá no início, é um dever também. Já que, uma vez determinado em lei, não poderá ser renunciado ou postergado, sob pena de responsabilização por omissão do agente infrator. Então, lembra que eu falei aqui, acabei de falar aqui, o exemplo do pai sobre o filho. Quem tem filho sabe como é. Quem também tem pai sabe como é. Né? O pai, quando controla o filho, quando faz incidir o seu poder sobre o filho, ele está exercendo um poder-dever. Por quê? Porque ele, em última instância, é responsável pela conduta do filho. Né? De certo modo ético, vamos dizer assim, ético-moral, quem é pai, quem é filho não entende muito isso. Só fui entender isso depois que eu me tornei pai também. Tá? A gente, quando é filho, a gente não pensa muito nessa história. Mas depois que a gente vira pai, a gente começa a entender que tudo que eles fazem aqui, na verdade, é um reflexo do que a gente um dia fez com eles e mostrou para eles o que era certo. Então, sim, né, a gente acaba tendo a necessidade de não se omitir nessa tarefa. Para a administração é a mesma coisa. Tá? Essa ideia que se aplica nas nossas casas, na casa de cada um de nós, se aplica também para a sociedade. A administração é como é hoje, porque nós aqui eu digo todos, digo quem está em casa também, nós na qualidade de cidadão, eu inclusive na qualidade de cidadão, nós temos diversas oportunidades de fazer isso e nos omitimos em relação a isso. Tá? Isso acontece. Tá? Isso vocês vão começar a caminhar nessa seara do concurso. Vocês tiveram aula de quê ontem? Contabilidade geral. Mesma coisa. Está errado um número lá. Vai deixar passar? Não pode. Mas muitas vezes a gente deixa. Coisas pequenas e coisas grandes.
Entendeu? Então, tem essa ideia. O controle, você tem que lembrar, o controle, a gente não está fazendo quem está controlando, também não está fazendo favor para ninguém. Ensinar como é que o controlado faz para fazer certo, não é favor a ele, é um dever nosso. É um dever da sociedade controlar a sua administração, é um dever do pai controlar o seu filho. A ideia é mais ou menos essa. Tranquilo até aqui? É mais um conceito. Vicente Casulli, esse é grande, né? Um monte de letra. Está a denotar uma atividade de reexame que um organismo exercita sobre a atividade precedentemente consumada por outro organismo, não necessariamente subordinado ao primeiro, podendo ser de natureza diversa. Aqui ele já está entrando. Você vê como é que os conceitos eles são próximos, às vezes tocam algumas coisas que a gente vai ver mais na frente. Aqui ele já está tocando na natureza de quem controla e na natureza de quem é controlado. E não está focando só na atividade. Podendo ser de natureza diversa e com o escopo de averiguar se os atos editados são conformes com as normas e os princípios que lhe disciplinam a atividade. Tal revisão às vezes estenda-se, embora mais frequentemente prescinda, ao juízo de mérito sobre a oportunidade ou sobre a conveniência do ato, com a consequência final de anular, tornando-a não executória a decisão que não seja reconhecida legítima ou conveniente, ou de intentar a responsabilização de quem houver assentado. Então aqui ele já entra em diversos tópicos que a gente vai desenvolver no curso dessa noite aqui. Natureza do órgão controlador e do órgão controlado, possibilidade de responsabilização, profundidade do controle, que é um tema interessante, é um tema que em prova talvez não caia muito, mas vocês vão se deparar muito depois de vocês entrarem para os tribunais. Qual é a profundidade do controle? É algo que discute-se muito. Se pode entrar no mérito do ato administrativo. Já viram isso? Ou eu estou falando grego, mérito do ato administrativo? Estou falando grego, alguém não conhece a expressão ou todo mundo conhece? Não conhece? Mérito. É o seguinte, simples assim, rapidamente, grosso modo. Quando você pratica um ato administrativo qualquer, você tem diversas balizas colocadas na lei. Algumas dessas balizas são muito abstratas. Por exemplo, às vezes na lei vem assim, o ato não pode ser praticado com infração aos bons costumes, à moral e aos bons costumes. O que é moral e bom costume? Você sabe me responder? Pode chutar o que você quiser. Meio subjetivo. Pois é, vamos pegar um exemplo aqui. A existência de um casal homossexual fere a moral e os bons costumes para você? Pode responder o que você quiser, e não está fazendo juízo de valor, não. É para mostrar como é que funciona. Então não tem problema, não. O pessoal de casa vai entender. A ideia aqui é mostrar como é que se decidem essas coisas dentro da administração. Pode dizer. Você acha estranho? Tranquilo. Para você, feriria. O que eu quero mostrar é o seguinte, para ele fere, para outros pode não ferir. Entenderam a dificuldade de interpretação? É nisso que está a questão do mérito. Se você tivesse sentado lá na cadeira, talvez você não deferisse uma pensão, porque o tribunal faz isso. O tribunal registra aposentadorias e pensões dos servidores. O servidor tem um relacionamento, tem o seu parceiro homoafetivo. Você verifica aquela situação, entende que aquilo não se comporta dentro da moral dos bons costumes, indefere o registro da aposentadoria, opina pelo não registro da aposentadoria. Outro auditor de controle externo, na mesma posição, no mesmo nível hierárquico que você, pode pensar radicalmente diferente. Você está errado? Não, nem ele. Essa é a dificuldade do mérito do ato administrativo. Às vezes, são tomadas decisões, é necessário que o servidor, que é a administração como um todo, tome decisões que a lei não dá uma baliza firme. Às vezes a lei diz é e não é. O problema é que às vezes a lei não diz isso. A lei às vezes diz que certa coisa é, diz que certa coisa não é, mas fica uma zona no meio cinzenta que a gente não sabe se é ou se não é. Isso está dentro do mérito. Uma outra coisa é quando a lei diz que o ato poderá ser praticado ou não. Isso também é mérito. É o que a gente já ouve falar muito, conveniência e oportunidade da administração pública. O controle pode entrar nisso? É uma discussão intensa e assim longa dentro de cada tribunal. Cada pessoa tem uma posição acerca disso aí. Tá? Depois a gente vai aprofundar. O Gualazzi, princípio administrativo material, tutelar e autotutelar de contracheamento, supervisão e gestão integral da administração, por meio de sistema horizontal de coordenação central, com o escopo de vigilância, orientação e correção prévia ou posterior de atos administrativos e de atos, decisões e atividades materiais de administração. Você vê que eles apontam aqui o seguinte, vigilância, orientação e correção. Ele dá destaque à questão pedagógica do controle.
Controle também tem pedagogia, você está ensinando, a ideia não é só punir, não tem nenhum ferrabras, a ideia não é ser o ferrabras lá do tribunal, multar o servidor, porque a administração é difícil, é complicado, é um cipoal de leis, tá? Vocês vão começar a entrar nessa seara, vão ver o cipoal, o verdadeiro pântano legislativo que o Brasil tem. Eu falei para vocês na primeira aula, em torno de 14 mil a 15 mil diferentes diplomas legislativos. Alguns em vigor, outros não. E aí até é fácil quando o camarada diz que está em vigor ou não está em vigor. Revoga-se a lei tal. Dura quando o camarada diz, revogam-se as disposições em contrário. Aí é que eu quero ver, porque aí depende de uma interpretação. E a interpretação entra numa subjetividade que talvez já não fosse... Seria melhor se tivesse menos legislação, funcionaria melhor. Tá? Mas tem essa dificuldade. Aqui ele já está apontando, fala aí. Quero fazer uma pergunta assim, por exemplo, Pergunte. essa questão da pensão dos homoafetivos. Sim, tá? perfeito. Pensão dos homoafetivos. Você acabou de falar a respeito do mérito, julgamento do mérito, né, no caso. O auditor está lá e ele sabe que há uma lei que permite esse ato administrativo, suponhamos, o Tribunal de Contas do município. Certo. A prefeitura, através da sua legislação, permite que haja... Reconheceu. A prefeitura reconheceu através de legislação que poderia. Aí Sim, o e... auditor pega e indefere. Certo. Porque ele fez um julgamento de mérito e indeferiu. Mas o julgamento de mérito dele não é necessário que primeiro ele observe a legislação para depois ele fazer o julgamento de mérito? Aí é que está justamente a questão. No momento em que existe a legislação autorizando, aí não tem mais mérito. Sim, certo. O mérito está quando você tem que interpretar alguma coisa que vai na lei ou escolher o momento em que o ato é praticado. Isso bem grosso modo. Quando vocês entrarem em direito administrativo, vocês vão aprofundar essa questão do mérito. Vão entrar e vão entender direitinho o que se trata de mérito administrativo. Eu só estou dando um exemplo, para vocês poderem entender o que eu estou dizendo aqui. No momento em que há uma lei, e a gente vai ver princípio da legalidade, essas questões todas, no momento que há uma lei, em linha de princípio, não tem por que a gente ir contra aquilo. Então, se tem uma lei municipal dizendo cabe o deferimento de pensão ao parceiro homoafetivo, aí ele, infelizmente, não vai poder mais fazer um juízo de valor se é contra a moral e os bons costumes. Quem tinha que decidir, que foi a Câmara Municipal, decidiu que não é contra a moral e os bons costumes. Então, ele tem que deferir, tem que obedecer. Entendeu? Fui dar o exemplo controverso e agora dancei, né? Tá certo. Vamos lá, até aqui, como é que nós estamos? Tranquilo? O pessoal aí do fundo aí, tem alguém atrás da pilastra? Não, tem ninguém atrás da pilastra. Hoje não tem ninguém não, né? Tranquilo, beleza. Eli Lopes Meirelles. Clássico, mas assim, já deve ter ouvido falar. Alguém mais ouviu falar do Eli? Já, né? O Eli é um nome famoso. Mas assim, cuidado, muita coisa ainda se aproveita, mas outras já não se aproveitam tanto. Já é falecido aí bem, sei lá, uns 20 anos, talvez até mais. Tá? Eu estava começando a faculdade, ele já era morto há algum tempo. Então, vamos ter um certo cuidado. Mas, para o conceito de controle, está legal. É o que se realiza por órgão estranho de administração responsável pelo ato controlado e visa comprovar a probidade da administração e a regularidade da guarda do emprego de bens, valores e dinheiros públicos, bem como a fiel execução do orçamento. Você vê que ele traz um conceito mais restrito. Os outros colocaram umas ideias pedagógicas, a gente está aqui para ensinar, para mostrar a correção e tal. Aqui ele fecha bem. Probidade da administração, regularidade do uso do recurso público, execução do orçamento. Essas seriam as atividades de controle. E aqui ele coloca um termo interessante, né? Probidade. Probidade, quem é probo é o contrário daquele que é improbo. Pois é uma outra discussão profunda no âmbito dos tribunais. Cabe aos tribunais de contas aplicar a lei de improbidade administrativa ou não? É uma outra discussão assim profunda. Pode ser que a gente tenha tempo no âmbito aí do controle para tratar um pouquinho disso aí. Já adianto para vocês que a posição majoritária, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral, é que não. Não cabe ao Tribunal de Contas aplicar a lei de improbidade. Cabe ao Tribunal de Contas apontar indícios de improbidade se perceber a existência de algum ato de improbidade. Mas a gente vai aprofundar com calma. Não vamos entrar nessa seara agora ainda não. Exatamente. Isso aí. Só o judiciário que cabe decidir apenar por improbidade administrativa. O Tribunal de Contas, quando muito, aponta. Esse ato aqui pode indicar a existência de improbidade. Mas não cabe ele aplicar as consequências da lei. Perda de cargo público, indenização, etc.
Bom, então um resumo de tudo isso aí. Controlar é o quê? É fiscalizar emitindo juízo de valor. Lembra que eu falei que era um pouquinho mais do que fiscalizar? É fiscalizar emitindo juízo de valor. Ou seja, verificar a regularidade, conformidade do ato controlado a um determinado parâmetro ou paradigma, opinando ainda acerca do seu valor ou desvalor. Bom, ruim, eficiente, ineficiente, econômico, antieconômico, eficaz, ineficaz, legal, ilegal, legítimo, ilegítimo, etc. Por que eu estou dizendo isso aqui? O que é importante aqui, nessa minha ideia aqui? Que é o ponto que a gente ainda não tocou, que nenhum dos outros conceitos me parece que fala, ou se fala, deixa isso meio disfarçado, e eu preciso destacar para vocês. Há um controlador e há um controlado. Isso todo mundo concorda. A atividade de controle é assim. Mas como é que se faz o controle? Na prática, assim, vou pegar de novo aquele nosso exemplo da diarista, minha amiga aqui que tem lá a diarista lá. Como é que você faz para avaliar o serviço da sua diarista? O que você precisou fazer? Verificar. Em relação, passar o dedo, conferir. Em relação a quê? Você tinha algum parâmetro do que você queria? Parâmetros, você tem um determinado parâmetro de limpeza e verificou se ela cumpriu ou não. Você... Isso, exatamente. Minha mãe me mandava ir lá no mercado. Tinha na esquina da Pedro Américo, 2 casas depois tinha um Mercadés. Meu filho, está aqui. 2 litros de leite, um saco de 5 kg de arroz, 2 sacos de 1 kg de feijão, 7 pães franceses, 300 gramas de queijo mussarela, um pote de margarina, 200 gramas de presunto. Tá aqui, vai lá. Aí eu ia lá, comprava tudo, esqueci o presunto. Aí voltava para casa, aí ela tinha que fazer o mesmo serviço que o cobrador de tributo fazia lá atrás. 2 litros de leite, tal, e você esqueceu do presunto. Pô, aí tem que voltar no mercado, comprar o presunto. O que eu quero dizer com isso? Quem controla, controla em relação a um parâmetro. Para controlar, você precisa ter um parâmetro. Você não pode controlar da sua cabeça. Você tem que controlar a partir de um parâmetro. Existe um parâmetro legal. A lei de licitações, para fazer um processo administrativo de licitação, exige os documentos A, B, C, D, E e F. Se ela só exige A, B, C, D, E e F, em linha de princípio, a não ser que haja uma razão muito relevante, eu não posso cobrar G, H, I, J. É isso que eu quero dizer. Há um parâmetro. As coisas não podem surgir, a gente tirar da nossa cartola, e aí o que vai acontecer? A cada momento a gente vai fazer uma exigência nova. Às vezes até exagerada. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Quem controla, controla, fiscaliza emitindo um juízo de valor, ou seja, diz se é bom ou se é ruim, verifica se está tudo bem em relação a um parâmetro ou paradigma, um modelo. A gente tem um modelo do que deve ser do que é um ato administrativo correto. A partir desse modelo, a gente verifica a realidade. Se a realidade não está conforme o nosso modelo, a gente aponta o que tem que ser corrigido para a realidade ficar igual ao nosso ideal de ato administrativo. Tranquilo? Como é que nós estamos até aqui? Tudo bem? Então vamos lá, vamos avançar.